os jornalistas estão indo para cima de Alexandre de Moraes e ele fica cada vez mais furioso. Ou seja, usando o inquérito da fake news, ou seja, inquérito do fim do mundo, para perseguir as pessoas. A jornalista Mônica Bergamo soltou isso aqui e ele ficou furioso porque descobriram que ele viajou no jatinho de Vorcaro várias vezes. E ela soltou isso aqui ao vivo e começou a viralizar em todos os lugares. Depois, tem uma análise de André Marcília falando sobre o inquérito do fim do mundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque Alexandre de Moraes está usando o inquérito do fim do mundo, inquérito da fake news, para perseguir. Mas você vai ver o que André Marcília fala depois dessa matéria aqui, desmascarando Alexandre de Moraes. Ele está furioso, pessoal. Ele está furioso. Eu já vou trazer agora para vocês. Presta atenção. Megali. A história do jatinho, a história do Alexandre de Moraes e da esposa viajando nos jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro. Sim, a gente deu ontem na Folha de São Paulo, depois os outros jornais recuperaram parcialmente a história, né? Sim, você quer que eu comente? É isso, Megali. Eu quero que você comente. O ministro Alexandre de Moraes, é o seguinte, eu obtive uma lista da ANAC com todos os embarques, todas as pessoas, olha quanta matéria vem por aí, cara, todas as pessoas que foram ao hangar de Brasília e embarcaram em jatos executivos, né? E uma outra lista com todas as decolagens. O que acontece, Megali? Você juntando esses nomes de pessoas que estavam na porta do embarque com o avião que decolou, esses documentos indicam em que avião que a pessoa decolou. Então o Alexandre de Moraes e a mulher dele, a Viviane Bastos de Moraes, eles tiveram 7 voos, né? A gente pode, esses documentos indicam que eles embarcaram em 7 vezes em aviões da Prime Aviation. O que era a Prime Aviation? Era uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual o Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, era sócio. Ele era sócio dessa empresa através de um fundo patrimonial Blue. Bom, o que diz, quer dizer, o ministro, é bom que a gente diga aqui, o ministro ele tem direito a voar em aviões da FAB. Você sabe, Megali, que antigamente só o presidente do Supremo Tribunal Federal tinha direito de usar aviões da Força Aérea Brasileira, aviões pagos pelo Estado, aviões, enfim, da Força Aérea Brasileira. Então, depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro, todos os ministros podem usar aviões da FAB. Muitos andam de carreira, preferem não usar, muitos andam com aviões da FAB. Óbvio que o Alexandre de Moraes, por ser mais visado, vai nesses aviões, né, quando acha necessário. Mas acabou entrando em aviões Daniel Vorcaro. Qual que é a explicação? A Viviane, a mulher dele, o escritório Bastos de Moraes, mandou uma nota para mim dizendo o seguinte, que ela contrata diversas empresas de táxi aéreo. O escritório contrata. Não esclareceu por que o Alexandre estava lá, se ele tinha pego uma carona, o ministro não quis responder, mas o fato é que ele estava junto com ela nesses embarques. Ela diz que contrata várias empresas de táxi aéreo, mas ali, deste hangar, quando ela estava no hangar junto com ele, as empresas que estavam lá eram as do Vorcaro, era a Prime, né? Então houve esses voos. O que esses voos mostram, Megali? Não é ilegal, tá? Não tem uma regra no Supremo que proíba andar em avião executivo, mas mostra ali a proximidade dela, né, e dele com o ex-banqueiro. O ministro está bem contrariado com essa publicação, né, porque a afirmação é que nunca ele andou num avião do Vorcaro. Se era uma empresa de táxi aéreo, então o escritório alugou um táxi aéreo. Por coincidência, né, a empresa alugada era do Vorcaro, mas eles não andou em avião do Vorcaro ou com o Vorcaro, coisa que a gente nunca afirmou. Então essa é a explicação que ele dá, que o casal dá, enfim, ele não dá oficialmente explicação nenhuma, mas essa é a explicação que chegou pra gente, né? Não andou em avião do Vorcaro, andou em um táxi aéreo que foi pago pelo escritório da mulher dele e que era o táxi aéreo, por coincidência, vamos dizer assim, era da Prime, que é a empresa do ex-banqueiro. Mas está aí mais um elemento que mostra ali como, se você colocar o nome ali, Daniel Vorcaro, já saiu até, né? São milhares de voos e com diversos passageiros. Ele tinha aviões, ele comprou recentemente, antes de ser preso, 3 jatos no nome dele, jatos potentes, né, que poucos milionários têm. Então ele tinha uma frota aí à disposição dele. Então tem esse fato aí da Viviane e do Alexandre terem, enfim, desses documentos indicando, né, da ANAC e das decolagens do DCE, da aeronáutica, indicando que eles voaram nessa empresa. E essa é a explicação, Megali. Vocês viram, pessoal? Vocês viram a palhaçada? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Eu já vou trazer agora aqui do André Marcília comentando sobre o caso. Mas sabe o que acontece? Será que Alexandre de Moraes vai mandar prender a jornalista também? Será que vai? Por quê? O jornalista lá
falou que a família do Flávio Dino estava andando com um carro que não podia, que era somente para as autoridades. Aí o Flávio Dino passou para o Moraes mandou dar busca e apreensão na casa do jornalista. E agora, será que o Moraes vai mandar dar busca e apreensão na casa da jornalista aí também? Fala para mim. E isso fica a questão. Porque incluiu aquele jornalista no inquérito do fim do mundo. Inquérito, ou seja, inquérito do... Fugiu agora. Da fake news. Você entendeu? Vamos ver o que Alexandre de Moraes vai fazer agora. Mas olha só isso aqui agora que o André Marcília está falando. Presta atenção. Sobre o inquérito do fim do mundo. Por isso. Pois é, esse é um ponto, né? Quando a gente fala assim, não, só é possível dizer, temos que punir a mentira, não é possível não tolerar alguém que diga a verdade. Eu fico imaginando, né, que triste o país onde o que é verdade depende do Moraes, né? Porque ele é o relator desses inquéritos. Imagina só, o Moraes é o detentor da verdade, mas a gente passou pela Grécia Antiga, tivemos Platão, Aristóteles, todos eles discutindo o que é verdade. Aristóteles passou a vida inteira, não conseguiu chegar à conclusão. Platão viveu 80 anos discutindo o que é a verdade, não conseguiu. Mas o ministro Moraes, opa, esse sim vai nos dizer o que é a verdade. Olha, é ridículo, claro que é ridículo, mas é para ser ridículo mesmo. Nós nos prestamos nesse inquérito todo ao ridículo. E digo mais, Adriana, continua perseguindo. Você falou que foi usado para perseguir, mas vale a gente lembrar que ainda o ministro Moraes continua fazendo as suas, porque ele incluiu aquele jornalista Pablo lá do Maranhão nesse inquérito das fake news, quando o cara falou do Dino, falou dos carros oficiais que estavam sendo usados pela família do Dino. Então, esse inquérito continua sendo abusivo, até porque quem entra nele não sai, né? Eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, né? E os jornalistas inicialmente incluídos nesse inquérito até hoje estão lá, porque quem entra não sai. É como um fosso escuro esse inquérito, é um porão do qual ninguém mais sai. Todo mundo entra, é torturado e morre lá, fica lá ad eternum, lamentavelmente, para sempre. Então, precisa acabar. Agora, o problema de acabar com o inquérito, sabe qual é? E sabe por que fica nesse diálogo? O Fachin está dialogando com o Moraes. Não tem que dialogar, tem que acabar, pô. É um troço simples, vai lá e acaba. Eu estou dialogando. Pô, você está 7 anos dialogando, o inquérito existe há 7 anos. Chega de dialogar, tem que ir lá e acabar. É claro que é bom começar, tem que dialogar. Eu acho que é bacana, o Fachin tem que ir para cima mesmo. É melhor do que nada, mas chega de diálogo, gente. 7 anos de um inquérito. Mas sabe qual é o problema deles acabarem com esse inquérito? O problema deles acabarem com o inquérito é que vai ter que resolver. Se arquivar, eles vão precisar mostrar pra gente o que tem lá dentro. E aí é que é o problema. Eu não tenho a menor dúvida de que nós encontraremos muitos esqueletos lá dentro. Aliás, literalmente. Eu penso que as ilegalidades são tantas, que hoje o maior receio do STF não seja acabar o inquérito porque eles usam o inquérito para se defender das pessoas, mas acabar o inquérito porque ao acabar eles vão ter que mostrar o que está lá dentro. E esse me parece ser o grande medo deles. Eleição ao Senado Podemos. Pessoal, vocês viram aí? O inquérito do fim do mundo não acaba mais, porque Alexandre de Moraes pensa que ele é o dono da verdade. Que vergonha, que vergonha. O povo pena, ninguém consegue fazer nada. O Fraquinho, que é o Fachin, já toca o apelido de Fraquinho mesmo, porque já não consegue fazer nada. Mas vamos lá falar da traidora do Bolsonaro também. Essa aqui é a verdadeira traidora do Bolsonaro, pessoal. Olha só a vergonha que ela fala. Soraya Tronic não tem vergonha na cara. Traiu o Bolsonaro e ainda continua falando asneira. Olha só o que ela fala, presta atenção. Eleição ao Senado pelo PSL e agora vai tentar a reeleição ao Senado também pelo Mato Grosso do Sul, pelo Podemos. Como a senhora tem conversado com o seu eleitorado no Mato Grosso do Sul? Porque a senhora vem de um estado que é mais conservador, mais à direita e o perfil de político que a senhora traça, né, a senhora descreve aqui pra gente, é uma Soraya Flex. É uma Soraya que já passou pela eleição de 18, de 22, que chegou ao cenário político mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Soraya lavajatista. Depois, a sua compreensão de vida e política foi mudando de acordo com a sua convivência com essas pessoas, de direita, de esquerda, quem está no poder, quem quer estar nele. Como a senhora tem conversado com o eleitorado do Mato Grosso do Sul? A Soraya Flex vai colar agora em 2026? Olha, eu costumo dizer que ela não sabe nem o que fala, pessoal. Para vocês verem, traiu tanto o Bolsonaro
Tá com medo agora. Não vai ganhar. Espero que o povo tenha vergonha na cara e não vota nela mais. Incrível como a gente realmente muda, pode mudar. E eu sempre fui muito eu. Eu não tenho um estereótipo de falar como aqueles parlamentares. Existe um estereótipo de político. Eu não sou assim. E eu tenho muita entrega de trabalho, de emendas. Eu sou a campeã de entrega de emendas no meu estado. E eu trabalho tanto para a agricultura familiar quanto para o agroempresarial. Este que me rejeitou por um tempo, eu sou a que mais ajuda. Eu sou a que mais ajuda. E, então, nós, sinceramente, a gente chega, sabe, tem dias que esse sofrimento, até mesmo dentro da política, até mesmo numa reeleição, a minha família não quer minha família quer que eu saia da política. Quer que você saia porque você traiu o Bolsonaro. Não era nem para você estar na política se o Bolsonaro não tivesse te apoiado. Você tem que tomar vergonha na cara. Essa é a realidade. Por isso que sua família não quer. Falou, sai, mas você vai tentar mais uma vez, mas vai quebrar a cara, esperam. O ambiente é hostil, nós somos vitrine. A minha família me vê todos os dias. Minha mãe não acessa mais rede social. Ela vê me xingando de todos os nomes. Nomes pejorativos. Tanto é que você quis criar você, Érica Hilton, lei da misoginia, e chamando Alfredo Gaspar de estrupador na frente de todo mundo. Você e Lindenberg Farias. Não tem honra, não tem vergonha na cara e quer falar dos outros ainda. Quer falar que sua mãe tá olhando as pessoas criticando. Mas pelo menos as pessoas que estão te criticando são cidadãos de bem. São cidadãos de bem que têm o direito de opinar sobre o político, que é um parlamentar público e tem que saber ouvir a opinião de todos. Mas você e Lindenberg Farias não tem vergonha na cara de chamar um deputado ou um senador de estrupador, um cara com família, um cara honrado. E se ele não for culpado, nós pedimos desculpa e pronto. Tem que tomar vergonha na cara. Eu vou continuar sendo eu. Eu cheguei aqui sendo Soraya e sendo sempre parceira de quem quer ajudar o Brasil, de quem quer ajudar o Mato Grosso do Sul. Eu não vou mudar. Se tiver de ser, será. E se não tiver de ser, que nunca venham reclamar para mim. Porque já aconteceu de eu lançar candidaturas para a prefeitura em certos municípios, aí meu candidato ou minha candidata não serem eleitos, e aí a pessoa vem, ai, mas que horror, você viu? Eu falei assim, culpa de vocês. O que falar? Não foi eleito porque você traiu o Bolsonaro e vai lançar a candidatura com outros prefeitos, outras coisas que pensa que você é forte, entre aspas, você não é nada. Atrapalha os outros eleitores ainda. Eu falo na lata. Mas, senadora, só uma perguntinha. A senhora vai subir no palanque do Lula na eleição deste ano? Olha só, por incrível que pareça, eu sou o segundo voto, né, do presidente Lula. E, lógico, com toda essa problemática em relação à seita, mas eu tenho voto em todos os campos ideológicos. Não tem mais, agora não vai ter mais, não. Eu tenho a voto até do meu pai, que eu acredito que vai votar na seita, mas ele vai ter que votar em mim. Então, até esse pessoal vai ter. Seu pai não vai querer votar no você, não, minha filha. Pode ter certeza que seu pai tem vergonha na cara, não vai querer votar em você, não. Que você vai subir no palanque do desgoverno Lula, do descondenado. Você tem que tomar vergonha na cara, essa é a realidade. Vamos lutar, Brasil. Ó, vai ter que voltar a trabalhar com carteira registrada para ver como que o povo passa. Trabalhando, cheio de imposto no lombo do povo desse desgoverno. Aí você vai ver o que é bom. Ficar que nem Alexandre Frota e a Gleice Rossmann lá, como chama? Essa aí mesmo, que todos os traidores do Bolsonaro tomou na lata. Bando de sem vergonha, essa é a realidade. Brasil, se inscreva no canal, vamos lutar.